Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Temos aqui as opiniões e análises da imprensa em geral. Separei para vocês dois cortes. Um corte da ESPN Brasil e outro corte do canal Placar TV. Vamos ver o que eles falaram sobre o Flamengo. O Flamengo venceu o Bolívar por 2-0 e eu quero perguntar para você, inscrito aqui do canal, você flamenguista, esta vantagem que o Flamengo conquistou, 2 gols de vantagens, para você é um resultado bom? É mais ou menos? É perigoso, não é? Porque o Flamengo vai jogar na altitude de La Paz. E é preocupante sim, cara, porque o Flamengo jogou lá neste ano e perdemos, né? Porém, jogamos lá com um time bem reserva, só que agora nós também temos bastante problemas, né? O Flamengo vem tendo problemas com lesões. O Pedro tá fora, o Gabigol tá fora, Cebolinha e Matias Vinha. Tomara que ninguém mais se lesione, né? Mas já falei muito, né? Vamos pro vídeo. As imagens são da ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. Vamos ver aí o que os caras falaram. Deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Simbora. Por ser Flamengo, por ser um time que está acostumado a lidar com grandes decisões, né? Por ter um treinador como o Tite, eu vi um time muito nervoso. A impressão que dava, o time muito nervoso. Eu tenho que fazer o gol, eu tenho que fazer o gol, eu tenho que fazer o gol. E ao invés de trabalhar com paciência, aproveitar a técnica que tem, de jogar a bola de um lado, jogar a bola do outro, cansar a equipe do Bolívar, jogar de forma consciente para aproveitar os espaços, né? Eu acho que o Flamengo passou essa impressão. E desculpa te interromper, teve um lance do Gabigol com o Léo Pereira faz o gol, ele vai comemorar, o Gabigol fica puxando, vamos, pega a bola, fica reclamando com ele, vamos fazer mais. E uma outra coisa que eu ia pontuar no final do comentário é o seguinte, como o time muda com a ausência do Pedro. A característica do Pedro, como eles já estão acostumados, Gabigol é uma outra função, uma outra forma de jogar, é o jogador que se projeta, é o jogador que ele não consegue fazer essa questão de pivô que faz o Pedro tão bem, né? Porque existe a questão do Pedro, segura a bola, o time sai, você tem a projeção dos outros jogadores pelos lados do campo para aproveitar os espaços vazios, e quando o Pedro sai, o time sente essa falta de entrosamento com o Gabigol e de característica, tanto é que depois ele coloca o Carlinhos, né, no campo. Diga, Pedro, você levantou a mão de uma maneira bem educada e parabéns pela educação. Até porque não era exatamente sobre o debate do programa, era sobre uma reclamação formal sobre a linha editorial do programa. Olha isso aí. A câmera está fechada em mim, eu queria fazer uma reclamação formal. Da Marcel. A reclamação é tua? Não, é uma reclamação de um integrante da mesa que não consegue entender como esse programa funciona. Ontem, diante dos acertos de Rodrigo Bueno, abre-se o programa com "E aí, o palpite do Bubu? Bate palma, não sei o quê". Hoje a gente não abriu com o palpite do Bubu. E eu queria relembrar quais foram os palpites do Bubu ontem. Você anotou tudo, Já hein? começou. Tela dividida para esta dupla que aprendeu, que o Brasil é para aprendeu desenho lá. de time, para entender. O palpite fica na caixinha. Bubu, seus palpites de ontem que eu vou anotar agora. Flamengo e Bolívar em casa? 4-0. 4-0. Primeiro Alguém erro. não mentalizou. Primeiro erro. A culpa é de alguém da nação. Nacional de São Paulo em Montevidéu? 2-0 São Paulo. 1-0. Segundo 2-0. erro. Não interessa. Não acertei. Vai passar, vai passar. Calma, São Paulo, vai passar. Vamos fazer o programa Vocês do estão jeito certo. Foi sério, vou ter 1-0 contra o Ferreirinha. Falei 1-0 contra o Ferreirinha. Porque não tomaria gol. Eu tô tirando uma. 1-0 contra o Ferreirinha. Falou que ia passar. Calma que daqui a pouco tem os melhores Plihal é maluco. Plihal é maluco. Mas Não, você é mesmo. Foca no Flamengo. Quanto foi o jogo? São Paulo perdeu o jogo? Isso. Não. Você falou que Foca no ia Flamengo. ganhar. É São Paulo, vai ganhar, tem que ganhar. Vai ganhar, vai Palpite. classificar. É 1-0, é gol. Perdeu, nunca perdeu. E aí hoje eu não vi você abrindo o programa assim. O que aconteceu? Bom, quem abre o programa... Então, Edu, finge que Tem você outro passou a programa bola que pro outros Bubu. abrem. Finge Nesse que programa, quem abre... Eu quero pedir permissão, por isso eu levantei Abre a com mão. o Edu. Edu, lá, então, cuidado com quem abre. Cuidado. Quem abre o programa é o Edu. Calma, cuidado. Depois que abre o Edu, aí roda pros Temos comentaristas. os reis Por dos favor. memes aqui. Já foi O Edu me cortado isso passou a aí. palavra. O Edu me passou a palavra. Isso aí já foi cortado. Eu te elogiei, Eu que fiz você uma tava educado. pergunta. Cara, eu tô O que muito aconteceu orgulhoso dos meus palpites, porque, primeiro, o Flamengo construiu, a gente viu alguns lances ali, construiu pra fazer 4-0. Aí é A esquerda nóia. ficou na Aí é cara. nóia, aí quem é? Gabigol e tal. Então, Depois que assim, inventaram desculpa, ninguém e errou o mais. Tite falou, esse jogo, o placar é mentiroso, era pra ter sido mais. Então ontem o Tite serve. Então calma.
Quando você quer, o time O Tite concorda comigo, eu vou fazer o quê? O Tite tá certo em concordar comigo, né? Então, assim, eu acho que assim, alguém ali na arquibancada ali não mentalizou 4x0. Culpa da torcida. Pra funcionar, tem todo mundo mentalizar. 4x0, aí dá certo. Ou seja, ele acertou aqui, foi o jogo. Sobre o São Paulo? Não, São Paulo não jogou. Daqui a pouco nós vamos falar do São Paulo. Só pra justificar Só pra contextualizar, e Elton Serra... O primeiro erro agora, o segundo erro você fala depois. O Elton Serra me parece um pouco assustado. Você falou 1x0 Cruzeiro? Falou? Não, Tava na chamada, na escalada. Eu não abri o programa ontem aqui no Pau. Vamos lá, eu acertei. Eu fui aplaudido por vocês. Eu tô contigo, é isso. Você me aplaudiu ontem. É uma equipe. É isso. Por isso que eu fiquei à vontade, aplaudi ontem e hoje queria entender por que não aplaudi. Elton está muito assustado, me parece aquele primo. Isso aqui é uma primata, é jogo intenso, né? Aquele primo que vai pra almoço Aliás, eu já avisei pro Elton. É igual o Jair Pereira. Quais serão ser baixados. Não é Elton. Ali fora do ar eu já avisei pra ele. Vindo do futuro já falei quem vai ser rebaixado no brasileiro. Aqui é marcação jacaré, igual o Jair Pereira. E volta aqui assim, ó. Que loucura! Esse programa é muito louco. Podemos voltar. Meu palpite foi 2x0, tá? Flamengo. Foi. Tá registrado em algum lugar? Então você tá no programa errado. Aqui Eu não falei, se acerta tá muito, não. Mas você acha, diante de tudo que Foi coerente e acertou o palpite. o Tá errado. resultado foi interessante. Não é dos nossos. Tá errado. Não, o resultado foi interessante. A gente olha para os confrontos das oitavas de final, só o Peñarol conseguiu mais de dois gols ou mais de diferença em 8 partidas. Então, tem sido uma fase de muito equilíbrio. Mas é o Bolívar, é um time que não tem expressão no futebol internacional. 2 bolinhas na trave. 2 bolas na trave. Líder do grupo que o Flamengo jogou. É um time que mudou muito a sua característica de jogo e que, mesmo com essa proposta de marcar atrás, tentar sair no contra-ataque, o Flamengo entrou na área 19 vezes para finalizar. Então, acabou logicamente sendo um resultado abaixo do que todo mundo imaginava que fosse, ou que seria o ideal, pensando que o Flamengo no fim de semana tem um clássico, pensando que vai jogar na altitude no próximo meio de semana. Mas eu vejo como um excelente resultado. Principalmente porque se o Flamengo perder os jogadores que perdeu durante o jogo para o jogo da volta, acaba sendo sim uma vantagem para se administrar, porque foi preocupante a quantidade de pancada que tomou o De La Cruz no jogo, a lesão do Pedro no início da partida, a lesão do Gabigol no final, né? E o Tite falou do Pulgar, falou do Varela, enfim. É um time que chega junto também. Quase a lista de chamada, né? Na hora de falar dos lesionados. Mas o Zé tocou num ponto desse Flamengo nervoso para fazer o placar a qualquer custo. Vocês notaram que a gente falar aqui é uma coisa, torcedor, né, também é outra. Agora, se isso entra pro campo... Assistindo na televisão. Que é tipo, se não fizer o resultado hoje... Sabe? Edu, na entrevista após o jogo, aquela do campo ali, o Pedro Torres, nosso repórter, ele vai muito bem até, que ele vai direto ao ponto e os jogadores admitem, que era a questão de 1x0 não bastar. Quantas vezes aqui o Zé já falou, o Bubu já falou, ou criticou até, que parece que faz 1x0 e... Né, ontem era uma dinâmica absolutamente diferente do Flamengo. O Flamengo ontem, para mim, inclusive, tem 2 situações de jogo muito específicas. A primeira é que dos 38 aos 71, que é do momento que o Pedro se lesiona e entra o Gabriel, até os 71, que é o momento que entra o Carlinhos, o Flamengo, ele não era exatamente um time com volume de jogo como foi até os 38, poderia ter feito mais gol. O início do Flamengo é muito forte. Sim. E como foi depois dos 71, que com o Carlinhos ali, o Carlinhos com 2 minutos já tinha dado 2 finalizações. Então, assim, dos 38 a 71 tem uma questão ali, o Gabriel entra muito mal. A gente ia falar do Gabriel depois, daquele final ali, que passa de zona mista. O Gabriel entra muito mal. A dinâmica de jogo do Flamengo não é uma dinâmica pro Gabriel, ainda que a gente possa falar, não, mas é porque tinha um espaço, se Bueno sempre pontua, né, do facão, do Gabriel, movimento por trás do zagueiro, né, na diagonal. Por mais que parecia ter, o Gabriel não fez isso, o Gabriel não sabia entender a leitura de jogo, o time vem jogando de um outro jeito, o Gabriel entra por ali, não era a referência que se tinha. Dos 38 aos 71 tem um Flamengo desequilibrado. E tem uma outra dinâmica para mim que foge do que tem sido o Flamengo. O Flamengo faz aquele grande jogo contra o Palmeiras, porque ele pisa fundo no acelerador no primeiro tempo. O primeiro tempo do Flamengo é avassalador, podia ter sido muito mais. E no segundo tempo... E o gol só sai no segundo. Sai no segundo de um outro jeito, como ontem. Quando o Palmeiras tenta sair um pouco, bola esticada, gol. Bola esticada depois também, gol. Roubada de bola, gol com o cruzamento do Luiz Araújo. Depois, aquele erro do Gustavo Gomes, gol do Luiz Araújo. Ontem também, o Flamengo afobado sim, ansioso sim. Isso passa para o campo, porque todo mundo fala muito sobre fazer resultado ao nível do mapa, porque quando subir o morro lá, a coisa complica. Então, era um Flamengo no primeiro tempo com volume.
mas em muitos momentos um Flamengo que errava mais que o normal e sim tinha uma questão de ansiedade, fazer placar, tempo passar, 30 e tantos minutos, 40 e tantos minutos, será que tá, sabe? O tempo não passa, foi 30 e pouco gol, né? Pouco antes do Pedro sair. E o gol sai como? Quando o Bolívar tenta um pouquinho, o Flamengo rouba, estica a bola de pé em pé, pá. Golaço, Só que gol rápido, muito bonito. a bola do Pedro pro Luiz Araújo. Luiz Araújo é qualquer coisa. A finalização do Luiz Araújo é boa também, porque o cara tá chegando, ele ameaça Inteligente, né? O desequilibrar. goleiro tava esperando um chutaço, ele Então, só assim, tocou de ladinho. esse vácuo ali que o Bubu chama de gap, dos 38 aos 71, Tá e o correta? cansaço de um time que Nossa, acelera É, muito começa a no primeiro Premier League tempo. hoje, a gente usa esse gente tá termo começando. gap. É o nosso... Mind the gap. A gente- Quando você pode pegar o usar metrô, mind the gap. É o nosso teacher. Nosso In time. English. Ele ensina também depois Premier como League. você está, Ayrton. Mas rapidinho, Edu. Diga. Não, mas só para finalizar. Então, esses... Oportunizar, ele falou? Só pra oportunizar? O que é Ainda isso? não, ainda não. Vamos trazer isso para o inglês. Só pra terminar. Essas duas questões, um time que está muito mais acostumado a acelerar no primeiro e não tanto no segundo, por isso que chega no segundo, o Tite faz a lista de chamada lá, né? Fulano machucado, fulano saiu, fulano com câmera, fulano reclamou, Eric Vamos pediu falar pra disso já, cara. O De La Cruz, ele acaba o jogo, o Gerson acaba o jogo, câmera. Aí o Flamengo teve que correr por 90 minutos, que não necessariamente, a gente não fala tanto que o Flamengo oscila dentro das partidas. O Flamengo, dentro das partidas, ele tem diferentes níveis de intensidade. Ontem não. Ontem parecia que a todo momento ele buscava o tal do gol, o tal da... Isso impacta o físico, o psicológico, o técnico que erra muito ali na Mas hora. aí entra o que eu falei sobre, e eu acho, né? Com a experiência que tem esse time, com o treinador que tem no banco em relação à experiência também de Libertadores, de Copa do Mundo, uma série de coisas. Era assim, calma, vamos jogar. Mas só para completar, não jogar. foi um jogo ruim. O resultado Então, pra mim é mas muito aí bom. olhando pro- Pelo que foi o jogo, o resultado Aquela é muito história, bom. o Elton falou uma coisa, ele definiu muito bem. O resultado não foi o ideal, mas foi um bom resultado. Claro. Sim, sim. O ideal é golear. É que nós Não, temos era um goleado. duelo. resultado. É que assim, é uma luta entre o torcedor e o jogador. É uma linha muito tênue, porque pro torcedor, o 4-0 seria o ideal. Que é como o Bubu É que você cria aquela expectativa. E o 2-0 pro jogador, o jogador sabe, o Flamengo precisa tomar 3 gols para sair da competição. É 2 muita pros pênaltis, coisa. É muita coisa. Né? Então o jogador, de forma consciente, ele sabe. Agora, para você dosar isso, que é o mais o equilíbrio complicado. do jogo. Então, mas aí nós estamos falando de um treinador que, desde o começo do ano, e aí tá o Bubu aqui, que ele fala, né? Que é o balance. Bubu que gosta de falar. Daqui a pouco eu vou te dar a equilíbrio, palavra. é o equilíbrio. Equilíbrio é o balance. Sabe como referência. Eu falo muitas coisas aqui, né? Todo mundo me cita, então, of course. Entendeu? Assim, que eu achei, e até em determinados momentos, eu achei que o Tite, no banco, ia falar assim, ó, calma, vamos jogar o jogo. Vamos segurar um pouquinho a bola, vamos ter um pouquinho mais de organização. Mas é impossível, porque é o que eu te falei. Eu, assistindo na televisão, você sentia o ar, assim, né? Sentia o ambiente, aquela coisa de vamos. É um pouco complicado de chegar a isso na hora, E o mas 2-0 é um bom jogo. A gente brinca bom que resultado. a gente fala do resultado perigoso, 2-0. Mas o comportamento lá na altitude, levando em consideração esse cenário, que depois da sua opinião até nós vamos entrar nisso, que é a questão de calendário, o Tite falou muito, mas olhar para esse jogo na altitude, como o Flamengo tem que se comportar, porque vai ter essa ansiedade do torcedor também, né? Olha, é o seguinte. Primeiro, boa tarde, especialmente ao Elton. Sempre no lado certo da história, que é ao meu lado. Good afternoon, Pedro. Aos companheiros aqui e tal, né? Um bom churrasco, bom futebol para todos e para você, fã de esporte. Primeiro é o seguinte, nesta semana eu trouxe um termo que é bom. Good. Bom, não, Good. O resultado 2-0 Flamengo foi apenas bom. Good. Porque tem muito problema na bagagem Saúde. para viajar até La Paz. Como é que é? Tem muito problema Poético. na bagagem para viajar até La A Paz. logística impacta nesse caso? Primeiro é o seguinte, eu vou começar pelas notícias ruins, né? O Pedro, Poxa. a gente não sei exatamente a gravidade da nós vamos falar lesão. disso. Você vai para lá. Já não tinha Cebolinha, Vinha, não tem Pedro, talvez o Gabigol, o Gerson termina se arrastando. No jogo em tese, que o Flamengo vai ser mais testado fisicamente, porque para você jogar a 3.600 metros acima do nível do mar, você precisa de fôlego, você precisa de físico, né? Componentes que às vezes em outros lugares, com técnica você resolve, superioridade, o Flamengo, dinheiro, investimento. Lá o Flamengo vai estar em condição de inferioridade no aspecto físico. Então, é um momento da temporada, e aí o Tite tem razão em fazer um mimimi, porque o time dele está, digamos assim, sofrendo, jogadores ali extenuados, machucados, lesionados, desfalques, e ele vai ter que jogar, correr,
O Zé tá acostumado. O Zé todo dia. Ô, Bubu, hoje eu corri 5K na subida. Ele só corre na subida. O Zé, assim, negócio de... levinho também Hoje foi 3,5, Bubu. É lá, Hoje só subindo, entendeu? E você sabe, correr na subida é mais complicado. Tá aqui o Elton, o Pelourinho sobe muito ali, né? Uma ladeira, né? É, mas na descida que eu corro, É na descida. Então, Lá é lugar maravilhoso. o Flamengo vai ser testado, vai ser colocado à prova pra valer nessa partida. Então, por exemplo, domingo tem jogo contra o Botafogo no Newton Santos. Eu acho que o Tite vai botar um time muito alternativo, até por necessidade. Até porque não tem jogador, entendeu? Você tem aqui meia dúzia de jogadores importantes que não estão prontos. Então, esse 2-0 é muito perigoso. É muito perigoso. O Pedro fala sempre, né, que 2-0 é um placar perigoso. Nesse caso, nesse confronto, é demais. Porque o Bolívar, assim... O Bolívar ainda meteu 2 bolas na trave e tal, mas o Bolívar já mostrou que é capaz de bater o Flamengo. E se faz 2, não precisa fazer 3. Não. 2-0, devolve o placar, vai pros pênaltis. Imagina o Flamengo, vai bater um pênalti. Normalmente, os primeiros 15, 20 minutos do Bolívar é pressão o tempo Cruzamento, todo. fora da área. Lá de... Cruzamento. Então, se vai no pênalti, com a velocidade da bola, tal, tá aqui um especialista. O Pedro nunca errou um pênalti, mas ele já bateu um pênalti a 3.600 metros. Você sabia que já? Já? O que aconteceu? A bola foi na Lua? Uma viagem de cobertura em La Paz e no videogame. Ah, no videogame? No videogame, Não, porque se você pegar muito embaixo da bola, ela vai na Lua lá, entendeu? Então, Já assim... bateu lá? Hã? Já bateu lá? Não foi pra La Paz. Eu tô pensando em talvez se o Bolívar for pra semifinal, dependendo, eu vou pra La Paz. Galera, agora temos aqui um corte do canal Placar TV. Vamos ver o que eles falaram do nosso Mengão. Link na descrição como créditos, canal Placar TV. Simbora! A vitória do Flamengo, Sormani 2-0 sobre o Bolívar, mas vamos dar a honra ao Bruno Lohans para começar a falar desse jogo. Do Flamengo. Sou. Você é torcedor do Flamengo. E eu sou Flamengo Então vai, porque eu sou trincha Flamengo. aí, fala do jogo. Então, 2-0, é Bruno. pouco. Foi pouco. Foi pouco. Foi pouco pelo que foi o jogo ou foi pouco pelo que foi pensando o jogo? no jogo E de é volta? pouco pro jogo de volta. Confronto. Pro jogo de... Ainda com o agravante do Pedro e do Gabriel. Então, o Pedro machucou e o Gabriel depois também. O Flamengo acabou o jogo Sem com contar 10, o né? Cebolinha fora já. O Cebolinha já tá fora. Minha tia. Sua tia, Jaqueline, claro. Foi uma atriz, uma diretora de teatro muito importante. Sim. Venceu, Histórica. ganhou Mulher, ganhou... Cara, ela e teu pai pareciam demais, né, meu? Ela teve uma carreira realmente incrível. Então, sobre o Flamengo é isso, assim, já não tem o Cebolinha, já não tem o Vinha. Aí agora não tem o Pedro e não tem o Gabriel. Gabriel Barbosa. A lesão do Gabriel Pedro. Barbosa, A lesão do porque Pedro, Gabigol não cabe agora, né? Não. Já temos um diagnóstico preciso da lesão Ainda do não, Pedro? vai passar por exames, mas é muscular. Pra uma semana não dá. Não dá. Mesmo que seja grau 1. Não tem como, né? Então, o Luiz Parece Araújo... que a do tá Gabriel jogando... preocupa mais. A do Gabriel, claramente, pra mim, é falta de ritmo. Como ele se porta em campo... Cara, falei isso ontem. Ele errou bolas que ele não erraria, e tem sido assim nos jogos que tem entrado, porque claramente tá sem ritmo de jogo. Vem aqueles papos, tá pesado, não sei o que. Não é isso. Ela tá sem ritmo. É ritmo de jogo, falta de ritmo porque não joga. Porque o técnico não escala. Aí. Enfim, E como é que vai jogar na do Pedro? O cara que tem mais de 30 gols no ano. Não, esquece. Ninguém joga. A situação dele é praticamente definida. É praticamente definida. A gente pode até achar e ter uma esperança, né, Bruno? Mas é muito difícil que continue com essa postura, né? Não, e com o Tite. Mas você vê que na hora que ele entrou no segundo tempo, o Maracanã inteiro começou a bater palma. A torcida tá com ele. A torcida adora ele, claro. Tem a torcida da rede social. A torcida sim. da rede social não é a torcida do mundo. Campo. Exatamente. Não é a torcida do mundo. A torcida da rede social sequer sabe onde fica o estádio. Mas a torcida da rede social é inteligente também, né? Sabe observar as coisas e ver as coisas como que elas acontecem, né? Fora do campo também. Então, cara, a torcida da rede social também sustenta o Flamengo, né? Não adianta vir com esse preconceito. Ah, você não mora no Rio. Ah, você não vai no estádio. Isso daí, pra mim, é uma bobeira isso daí. Os caras nunca foram. Então, a torcida do Flamengo tá com o Gabriel. Eu tenho minhas ressalvas, mas eu acho pouco pro confronto, tá? O Flamengo vai ter que rebolar. Porque em La Paz é muito duro. Lá, quando jogou na fase de grupos, não viu a bola. Fez um gol, perdeu 2-1, mas não viu a bola. E agora pode ser que tenha problemas. E o Tinha que ter Bolívar... feito mais, o cara. Bolívar... Criou E o muito. Bolívar Exatamente. meteu 2 bolas na trave. O Bolívar não é um time tão ruim assim, não, hein? Agora, É o Grupo City, né? Vamos começar o nosso Exatamente. programa aqui, vai. Eu não achei que o Flamengo criou tudo isso aí que você tá falando, não. Pô, o primeiro tempo é um amasso, mano. O primeiro tempo tem achei. pelo menos Não, eu achei 5 que chances Até de... sair o gol, o Flamengo não tinha feito nada.
Eu achei que o Flamengo ficou com muito com a bola no pé. O cara salvou uma bola em cima da linha. Fora aquela jogada. Até o gol não tinha acontecido nada. Até o gol, que foi aos 30, não é isso? Não tinha acontecido nada. Aos 30 do Luiz Araújo. Um time muito pobre, sem ideias, que vive na base do lançamento longo, para não dizer chutão, porque é o técnico, é o Tite, né, da seleção, vamos dizer que a bola longa, né? Mas para mim é chutão. Longa habilidade. Entendeu? É longa habilidade. E depois, cruzamento-habilidade. Gente, o time que tem Arrascaeta, Gerson, De La Cruz, não pode jogar com o Flamengo joga. Não pode. Não pode. Muito pouco. E correu riscos, hein? Foram 2 bolas na trave do Bolívar. O Rossi fez uma defesa importante. E teve um chute do centroavante deles. É interessante. Bom, pra eles não sei se funcionaria num time grande aqui. Que o Fabrício Bruno trava, que de repente poderia levar dificuldade pro Rossi. Eu, sinceramente, fiquei decepcionado, desapontado com o futebol do Flamengo. Se ele jogar essa bolinha lá, meu companheiro. Eu acho que faltou capricho no primeiro tempo. Teve chance. Primeiro tempo eu achei que teve chance. Segundo tempo, o Flamengo começou a se auto-sabotar. Um time afobado, um time com pressa, um time que não estava entendendo a marcação do Bolívar. Porque na cabeça deles o jogo da volta tá perdido. Então eles tinham que fazer. Isso daí gerou essa afobação. Falou, cara, preciso fazer gol. Exato, e também eu acho que é uma mentalidade equivocada, hein? Totalmente. Claro, mas o Bolívar esse ano, nessa temporada, não perdeu nenhum jogo em casa. Na Libertadores. Tudo. Na vida. Campeonato Boliviano. Sim. Não perdeu, não. São 13 vitórias e 13 vitórias e 3 empates. Em La Paz. Em La Paz. Dessas 15 vitórias e 3 empates. Dessas 15 vitórias, 3 são na Libertadores. Uma delas, inclusive, contra o Flamengo por 2-1. Sim. Entendeu? Desses 3 empates, um deles é contra o Strongest. 4-4 no Campeonato Boliviano. Agora, o Strongest é de lá também. Strongest joga lá em cima também. Entendeu? É da mesma cidade, é o mesmo campo e tudo mais, entendeu? É um time difícil de ser batido lá, entendeu? É um time difícil de ser batido lá. Olha essas imagens do lance que a gente selecionou. Obrigado ao pessoal do lance. Parabéns também ao pessoal do lance, porque mostra os 3 dos maiores jogadores do Flamengo. Pedro, o Gerson e o Gabigol. Gabriel Barbosa, Flavinho. A mão o nome dele é Gabriel Barbosa. Eu também falo Gabigol? Gabriel Barbosa. Eu chamo de Gabigol. Eu vou começar a chamar de Gabi daqui a pouco. Ou não, como é que é o nome dele? Lil Gabi. Lil Gabi. Que é a versão Trapper. O mundo chama ele de Gabigol. Por que vocês ficam com essas frescuras? Porque eu acho muita frescura, entendeu? Mas tem gol. Gabigol, Batigol, Rodrigo. É Gabi sem gol. Mas tudo bem. O único com gol é o Batistuta. Esse pode ser o primeiro de todos. Esse pode. Então, Gabriel Barbosa. Os 3 ali com a coxa, sentindo a coxa. O Flamengo, sem esse... O Gerson tá tudo bem, né, com ele? O Gerson não. O Gerson, ele conseguiu... Ele não deixou o campo. Mas o Pedro e o Gabriel fora. Eu quero ver como é que o Flamengo vai a campo nesse fim de semana, inclusive. A reserveira é total com o Botafogo, né? Peraí, não tem nem papo. Mas você vê como é que são as coisas. E o Botafogo tem que ir com reserva também, Flavinho. Pô, mas, gente, eles estão brigando pela primeira posição no Campeonato Brasileiro. Mas é Libertadores, o Palmeiras... o Botafogo vem pra cá jogar com o Palmeiras. Você lembra do Jorge Jesus, que ele falava? Jogou no domingo, descansa segunda, terça, joga na quarta, descansa quinta, sexta e sábado, joga no domingo. Só com o Jorge Jesus aconteceu isso. Não vai acontecer com o Tite. Em relação ao jogo mesmo ontem, eu achei que em muitos momentos do segundo tempo faltou pro Flamengo cabeça no lugar. Né? O time tava desesperado porque viu que o Bolívar tava fechado, pouca movimentação. Eles acharam que ia ser 4 igual foi na fase de grupos. E o Tite falou que o time jogou melhor ontem do que nos 4-0. É porque fez 2 gols, fez menos gols. Entendeu? Eu gosto também. É verdade. Ele é inimigo do gol. Entendeu? Perfeito. Então, assim, eu acho que é um placar perigoso, mas ao ponto do... O Flamengo fez o limite pra ir confortável pra viagem. 1-0 azedava. Não, 1-0 é muito difícil. 2-0, ele ainda tem um mínimo conforto pra viajar, porque ainda é uma derrota por um gol. Vamos pensar que aguentou uma pressão bizarra com 2-0 contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Exatamente. E serviu. Sim. Exatamente, né? Sim. A diferença é que a pressão era, não tinha altitude, né? Agora não é uma pressão técnica, é uma pressão física. Exato. Contra o Palmeiras foi uma pressão técnica. E aí que é o problema. A gente termina um jogo desse com o Bolívar, no Maracanã, em tese, pra ser um jogo muito menos intenso do que contra o Palmeiras... E o Flamengo perde 2 jogadores por lesão. E aí, Facicani, quem vai colocar no ataque o Carlinhos. esse time? Carlinhos e Luiz Araújo. Ou então, acho até que se ele tiver condições de jogo, ele vai botar o Bruno Henrique. Pode ser. Tem Bruno Henrique pra Eu acho que ele vai colocar o Bruno Henrique.
O Luiz Entendeu? Araújo tem uma temporada muito boa no Flamengo. Muito boa. Impressionante. Tá Fez um jogando gol de bem. novo ontem. Fez gol. Impressionante, impressionante. Aliás, o gol do Flamengo foi um belo Foi gol, lindo. foi um gol com a cara do Flamengo. E faltou isso ao longo do segundo tempo. Né? Um time trabalhar essa bola para chutar melhor e finalizar no gol adversário. Tanto é que eu senti uma coisa. O Flamengo estava tão, às vezes, desconectado para buscar esse gol e afobado, que os contra-ataques do Bolívar eram contra-ataques assim que parecia que o Flamengo estava tomando de 10-0 e estava desesperado. Porque era Foi só o que o Bruno Pulga, falou. time completamente Precisava construir o desconectado. resultado aqui. Mas Essa assim, foi a pressão. Exatamente. mas assim, às vezes o Flamengo constrói um resultado, ele fica com a defesa lá estática, aí o Pulgar saía, porque o Dela Cruz arma o jogo no campo todo, Claro. e não tinha ninguém. E aí sobrava uma bola pro Bolívar, era contra-ataque no Bruno Sávio, naquele menino Fábio, né, que até fez um bom Fábio jogo. Gomes, né? Fábio, o ponto esquerda lá, que depois se machucou. Jogou no Vasco esse cara. Jogou no Vasco. Fez Depois gol contra o se Flamengo. machucou, não. Ele saiu com dor muscular, saiu com dor na panturrilha lá, enfim. Na zaga também tem um tal de Anderson, né? que O é Anderson brasileiro. também é brasileiro. São 3 jogadores. Foi o limite porque eu me surpreendi com o segundo tempo de uma equipe Foi ruim. que deixou o Bolívar dar susto. E susto dos grandes, cara. Porque se sai aquele gol do 1-1, eu acho que o... Nossa Senhora. Se sai aquele gol do 1-1, não sei se o Flamengo ia ter força pra Porque a buscar o segunda segundo bola gol. na trave já tava 2-0, né? Ou não? Não, Tava. Não, tá 1x0. 1x0. 1x0 aí. É porque o gol foi exatamente. Sim, a bola na O trave gol de foi cabeça aos do- 42 e o gol aos 45, uma coisa assim, né? Ah, é verdade. Tava 1-0. 48. 48, então. Foi um gol, assim, já quase no apagar das luzes. Léo Pereira, velho. Léo Pereira salvando o Flamengo. Então, Que momento. é um dilema, né? Porque o Bruno falou bem, a pressão técnica contra o Palmeiras vai ser uma pressão física contra o Bolívar e fisicamente o Flamengo tá frágil. Sem dúvida. Tá frágil porque ele perde Cebolinha, ele perde Vinha. O Vinha não era titular, mas é um cara importante pra você entrar no segundo tempo, ainda mais pra um jogo como esse, é melhor o Vinha do que o Ayrton. Muito Se o- melhor, Se o muito Ayrton melhor. Lucas se machucar, vai fazer o quê? Não tem lateral esquerdo. Não tem nada. Já jogou. Vai O o Léo Wesley. Pereira jogou na esquerda Exatamente. durante a Copa América. Jogou. Quando o time ficou completamente desfigurado, com os 9 desfalques. O- O os Léo do- Ortiz virou volante. Os dois né? laterais pela direita não são laterais pra esse tipo de jogo em altitude, porque eles são muito falhos na marcação. Varela até que não jogou mal ontem. O Wesley aconteceu um milagre, né? Você tá ligado, né? Qual? Foi vendido. Ah, sim, não. Pra Isso aí, Atalanta. não, isso aí pra mim foi uma O das maiores Wesley entrou aberrações. ontem no jogo. Ele entrou no final. Entrou no final. Ele entrou no final, mas olha, Cara. a Atalanta querer contratar o Wesley É loucura. é uma daquelas negociações. Isso prova Ele uma poderia ter vez jogado mais. contra o Real sabe o que vai Madrid na estreia acontecer? do Mbappé. Só isso. Isso prova, cara. O que isso prova? Fala, velho. Isso prova que o departamento de futebol do Flamengo tem competência, né, para vender, né, cara? Vender o Wesley por 20 milhões de euros, porque antes disso, o Flamengo tinha recusado uma proposta de 12 milhões de euros. Depois chegou uma de 15, o Flamengo recusou também. E isso é méritos da diretoria, cara, que tá vendendo o Wesley por 20 milhões de euros. É, Só Sabe isso. o que vai acontecer? Vai pra seleção. vai, com Vocês certeza. querem valer quanto? Ah, O que você não, quiser. para, Flavinho. Ixi, vai jogar na Atalanta, que é um dos Isso melhores times mostra da uma Itália vez hoje. mais Você a vai ver só. decadência do futebol italiano. Eu falo isso todo instante. Todo instante. Nossa Senhora. Vai ser convocado, Ah, concordo com você. vai. não vai. Até porque nessa posição a gente não tem um cara assim. Exato, Nossa, vai não dá tirar tempo, o né? Cafu pra convocar ele. Não, não Se temos mais. cogitou o Rodinei recentemente. Não, Exatamente. O O Rodinei é mais Fassicani- jogador que ele. Muito Quando mais, muito o mais. Fassicani Mas acha que muito o- menos pra seleção, os dois. Claro. O Fassicani acha Eu levaria o que o Rodinei pra lateral direito da seleção brasileira, pela experiência, Ele Não, pra largou a Copa do boa. Mundo Ele ele largou levaria do dia. o... Não pra essa Copa do Mundo, pra Copa do Mundo Ele falou que ia passado. levar mesmo. levaria quem? Ah, o Rodinei. O Rodinei. Ah, o Rodinei. Pra Copa do Mundo passado eu levaria o Rodinei. O Fassicani Eu acha levaria. que o Marcos Rocha tem que ser convocado. Não, que é um bom- tá mesmo. Ele falou isso, ele falou isso. Não, vocês estão. Bom, enfim. Quem foi o destaque do time pra vocês? O melhor jogador? Luiz Araújo. Luiz Araújo. Luiz Araújo. Eu achei o Arrascaeta, cara. Eu achei que ele jogou muita bola. Ele e o Luiz De La Araújo. Cruz, eles são muito diferentes. Sim, o Arrascaeta e Dela Cruz. É. Você tá falando. Ah. Mas o Luiz Araújo é muito decisivo, cara. Chegou na cara do gol. Ele tava chamando o jogo toda hora pra buscar, no segundo tempo, principalmente, que o Bolívar tava anulando os espaços do Flamengo. Ele era o único cara que tentava Mas a drible, gente tentava... via no Luiz Araújo essa atitude no São Paulo? Não. Ele parecia um cara muito mais tímido, Sim. até muito mais jovem, Não. claro. O que é estranho é, ele joga bem no Lille, Isso. ele faz uma temporada boa, você fala, pô, o menino... E ele vai pra MLS, ele faz um caminho completamente inverso, ele sai de um... E aí, agora ele se reencontra no Flamengo, né? É um caso, assim, no futebol um tanto quanto curioso. Tá aí, galera. Separei aqui pra vocês o que a imprensa está falando da vitória do Mengão. Um corte da ESPN Brasil e outro corte do canal Placar TV. E pra você, 2-0 foi um placar bom
Para você, essa vantagem é suficiente? É boa para o Flamengo se classificar para as quartas de final da Libertadores? Comente aqui, quero saber a sua opinião. Cara, eu acho boa essa vantagem. Já falei ontem, depois do jogo, nos 2 vídeos que eu tinha colocado. Falei hoje de manhã, tô falando de novo. 2-0 é um placar bom. O problema é as condições, galera. A altitude. Cara, lá os caras perdem o fôlego. Lá falta ar. E o Flamengo estará desfalcado, cara. Então isso daí preocupa pra caramba. Ó, não temos o Cebolinha, não temos o Matias Vinha, provavelmente não teremos o Pedro para o jogo da volta, o Gabigol também. Teremos quem, galera, para jogar no ataque? O Carlinhos, teremos o Luiz Araújo, teremos o Matheus Gonçalves, teremos quem? O Lohan no meio. Cara, então o Tite vai ter que poupar todo mundo agora no fim de semana contra o Botafogo para poder jogar com o que tiver de melhor contra o Bolívar lá. E você viu o que o técnico do Bolívar falou ontem, depois do jogo? Falou o seguinte, que o segundo gol foi um golpe forte, mas ele não descarta a classificação. Ele falou o seguinte, foi um golpe forte o segundo gol, mas ele avaliou que não é catastrófico. É isso mesmo, o técnico vê time vivo contra o melhor elenco e treinador da Libertadores. Ele elogiou o Flamengo, o elenco e também o Tite. Bem, no GE tem um novo ângulo, cara, da lesão do Pedro, né? Então, se você quiser ver, tá lá no GE. E o Flamengo conquistou aí 2-0, né? No apagar das luzes. Este gol do Léo Pereira foi muito importante, galera. 1-0 seria muito pouco, cara. 2-0 é um bom resultado. Valeu? É isso que eu acho. Ó, deixa o like aí pra ajudar, pra fortalecer. Se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Tamo junto. Saudações rubro-negras. Fui!